Sem muita demora, então eu gostaria de chamar a Dayana Alves, que nessa noite ela tem uma palavra especial da parte de Deus e tem um testemunho maravilhoso. Eu sei que a tua vida vai ser grandemente abençoada. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus, Ele quer falar aos nossos corações e Ele vai usar a Dayana para falar conosco. Amém? Podemos recebê-la aplaudindo ao Senhor Jesus? Seja muito bem-vinda. Nós sabemos que a tua vida, o teu testemunho, a palavra que Deus está te dando, está trazendo através da tua boca, vai edificar as nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe. Boa noite, amadas, paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando do amor dEle, do cuidado dEle, pela minha vida, compartilhando com vocês, da bondade do Senhor. E eu gostaria de dizer que não atente para mim, para as mãos trêmulas, para as lágrimas que virão, mas que você não perca a oportunidade nessa noite de receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida, amém? Saiba que foi Ele que te trouxe até aqui. E saiba que se você ouviu o chamado dEle, e você veio até aqui, neste lugar, e Ele já está aqui presente através do seu Espírito, você não vai sair daqui da mesma maneira. Amém? Amém. Então, antes de eu compartilhar com vocês, eu queria compartilhar uns versículos da palavra, porque a palavra de Deus ela vai gerar fé no nosso coração. E que você possa, através desses versículos, sair nessa noite com a consciência de que você é filha de Deus. Quantas têm essa consciência? Que nós somos filhas, que nós somos amadas do Pai, escolhidas dEle. Se você nunca ouviu isso, ou não tem essa consciência, hoje é o tempo, hoje é o dia. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem João 8. Aleluia. Versículo 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Amém? Então, assim, pecado, escravo do pecado, aquele que está fora da vontade de Deus. Aqui, amadas, a gente pode ver que o escravo é aquele que fica afastado. Ele não tem comunhão com as coisas do Pai. Ele não tem vontade própria. Ele está fora da vontade dele. Ele não tem direito e nem honra. Mas o filho não. O filho desfruta da companhia, desfruta do amor e desfruta do cuidado e do zelo do Pai. Amém? Aleluia. Gálatas 4. Gálatas 4, do 4 ao 7. Todas acharam? Se você não tem uma Bíblia, sente ao ladinho de quem tem, para você não ficar sem ler. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Jesus, amadas, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, é também herdeiro de Deus.
Jesus, Ele é o único que tem esse poder de nos trazer da escravidão para nos fazer filhas amadas do Pai. Tá? Creia nisso hoje, que você pode... Talvez você chegou até aqui, se sentindo escrava, se sentindo humilhada, se sentindo não amada, mas você vai sair daqui hoje com a consciência de que você é filha, você é amada e você é querida do Pai. Amém? E o último versículo, é 2 Coríntios 8:18. Do 8 ao 18. 2 Coríntios 4. Deus falou muito ontem comigo com esses versículos. Tome posse dele hoje na sua vida, quando você ouvir o que Deus fez na minha vida. Tome posse da palavra na sua vida. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada por meio de muitos. Faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Você pode repetir comigo essa palavra? Leve e momentânea tribulação? Amém. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que veem são temporais, mas que não se veem são eternas. Glória a Deus pela palavra dele, que se faz vida na nossa vida, amadas. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que esses versículos possam gerar fé no seu coração. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, então, o meu testemunho de vida, contando um pouquinho para vocês do que Deus fez na minha vida. Começando lá muito atrás, no ano de 1999. Né? Nesse tempo eu estava afastada, eu já conhecia a palavra, já tinha um conhecimento pouco, mas eu tinha, e me afastei nos caminhos do Senhor. E fui desfrutar das coisas do mundo, dos prazeres que me oferecia. E acabei conhecendo um rapaz e acabei engravidando. E era um namoro que os meus pais nem conheciam ele. Era um namoro que já estava no fim. E eu estava grávida. Então, eu me vi naquela situação de estar grávida de um homem que não queria um compromisso familiar, que nem estava preparado para isso e que nem tinha expectativa, naquele momento, em ter uma família, e eu estava grávida. Diante daquela situação, de uma conversa, nós decidimos que ficaríamos juntos até ela nascer, porque ele é militar. Um ano depois, ele estaria indo embora para outra cidade ou outro estado. Eu não sabia. E nós ficamos juntos naquela incerteza no meu coração, porque, ao mesmo tempo que ele estava comigo, ele não deixava de fazer
o que ele fazia, de sair à noite, de aproveitar, entre aspas, se vocês me entendem. Então, amadas, fisicamente, eu tive uma gravidez maravilhosa. Eu não engordei, eu fiquei no meu corpo, engordei 10 quilos, estava bem, não senti enjoo, não senti nada. Agora, emocionalmente, eu era uma mulher destruída, com as emoções feridas, me sentindo vazia, né? Me sentindo descartada. Simplesmente eu estava assim, acabada por dentro, né? E no dia 3 de fevereiro do ano de 2000, ela nasceu, a minha filha Natália. E nós combinamos, finalmente, eu esperei todo esse tempo para saber o que seria da minha vida com ele. E nós combinamos que ele iria embora, eu fazia faculdade de Educação Física e faltava 6 meses para mim me formar. Combinamos que ele iria embora e eu me formava e depois nós iríamos para lá com ela. 1 mês depois que ela nasceu, ele foi embora. Mas a cada vinda, queridas, eu percebia que ele não havia mudança nele. E que eu ia acabar entrando por um caminho de infelicidade maior ainda, num relacionamento assim. E nós acabamos nos separando. Mas, nesse momento, quando ela nasceu, eu voltei para os braços do Senhor. Eu voltei me sentindo humilhada, me sentindo vazia. Eu voltei. E comecei e me entreguei verdadeiramente àquele que era o único que podia sarar todas as minhas feridas. E comecei a buscar as coisas de Deus, comecei a aprender da palavra dele, comecei a buscá-lo. Conheci nessa época o trabalho da Donep, que algumas de vocês já conhecem. Trabalhei, mesmo sozinha, que a maioria são casais, eu trabalhava na Donep, eu ajudava, eu verdadeiramente me entreguei a Deus, porque eu sabia que enquanto eu cuidava das coisas dele, ele estaria cuidando das minhas. Amém? Eu sabia que aquele trabalho era em vão, eu não perdi um culto com a minha filha, sozinha, e nós estávamos levando a nossa vida. Amém. Mas, no ano de 2003, 3 anos depois, Deus faz o que eu considero, amadas, o maior milagre que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, que é a transformação de um coração. Maior que uma cura, maior de qualquer milagre que Ele possa fazer, que você está precisando, é um coração rendido a Ele. É um coração que é transformado por Ele, pela palavra dEle. Amém? E no ano de 2003, nós voltamos a namorar, 3 anos depois. Porque eu sabia, eu cria em Deus que eu não ia criar minha filha sozinha. Mas eu não tinha expectativa de que seria com Ele. Eu achava que não teria solução, não teria jeito. E nós voltamos a namorar. E no dia 31 de janeiro, nós nos casamos. Nesse tempo de namoro, eu já conheci um novo homem. Era o mesmo, mas era um novo homem. Disposto a ter uma família, disposto a ser fiel a mim, a ela e a Deus. E no dia 31 de janeiro, nós nos casamos. Eu trouxe fotos para vocês verem do que eu for falar aqui. A minha filha sendo a Daminha. E a número 2. Nós nos casamos. Deu. E nós fomos, e ele foi transferido de novo. Ele estava no Mato Grosso do Sul. Aí nós nos casamos e ele foi transferido de novo para o Rio de Janeiro. Pode desligar. Quando ele foi transferido para o Rio de Janeiro, nós fomos para lá felizes. Finalmente, depois de 4 anos, eu estava desfrutando da minha família. Estava alegre. Minha filha finalmente tinha a presença diária do pai, não telefonemas semanais, porque ele sempre foi um pai muito presente na vida dela, mesmo longe. Mas ela tinha o amor e o carinho diário.
Eu tinha um marido maravilhoso. Nós começamos a frequentar a igreja. Ele começou a aprender de Deus. Nós fizemos o curso Casados para Sempre. Algumas conhecem aquele curso, Casados para Sempre. Nesse curso, eu aprendi que perdão é uma decisão. Amadas, não espere sentir vontade de perdoar. Decida perdoar. O perdão é uma decisão. Nesse curso, depois de casada, que eu decidi perdoá-lo por tudo, que ele me pediu perdão, e depois que a gente perdoa, eu vou contar um segredo para vocês. A gente esquece. Né? A gente não joga, porque mulher tem essa de querer ficar jogando, né? Lembrando. Né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós estávamos felizes. Eu estava feliz. Mas, já nesse primeiro ano de casamento, eu comecei a sentir sintomas no meu corpo. Sintomas que começaram a ser investigados em vários médicos. Pressão alta, pés muito inchados, dores de cabeça e muitos outros sintomas. Até que fiz uma biópsia no rim e veio o resultado. Eu estava com nefrite lúpica, grau 4, nível 4, que é um dos mais agressivos. E comecei a tratar de forma leve, moderada, em alguns médicos, até que eu conheci um outro médico e ele me disse: olha, você está subtratando a tua doença. Você está a ponto de ir para a hemodiálise, porque o teu caso é bem sério. Então, você tem que internar agora, nesse momento, e ficar 1 mês no hospital, fazendo tratamento com remédio quimioterápico, com muitas doses altas de corticoide. E pode ser que esse tratamento não dê certo. É uma tentativa. E aí, amadas, ele, devido à gravidade que ele viu diante dos exames, ele foi bem enfático, é agora, e já me falou todos os efeitos colaterais. Você se prepare, porque o seu cabelo provavelmente vai cair, se não todo, vai cair bastante. Você vai inchar muito, e ainda bem que você já tem uma filha, porque não é que você não vá mais engravidar, mas jamais é aconselhável, porque a imunidade volta, se você melhorar, a imunidade baixa e o lúpus volta. E ele foi curto e grosso comigo, né? E eu saí desesperada. Nós estávamos bem felizes e eu tinha que me internar em 1 mês, ficar 1 mês internada. E, diante desse relatório, diante desse diagnóstico humano do médico, amadas, a nossa fé teve que falar mais alto. Ela teve que gritar diante de nós. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece ela, Deus fala com você através dela. Amém? E o meu marido, como estava conhecendo a palavra, ele lembrou do que dizia lá em João 11:44. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado diante dela. E nós decidimos, como família, a crer. Crer que o que diz lá em Isaías 53:4 era para mim, queridas. Que lá fala que certamente Ele tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Tomou sobre si. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses versículos tinham que se tornar realidade na minha vida. Amém? Eles tinham que falar mais alto dentro de mim do que aquele relatório que eu tinha escutado do médico.
E não foi um tempo fácil. Eu não posso dizer para vocês que, diante da fé que a gente tinha, diante da certeza de que aquilo é passageiro, que Deus curaria, que foi fácil. Porque a toda hora, as pessoas, quando a minha aparência começou a mudar, as pessoas começavam a me olhar de maneira diferente. Eu sou de São Gabriel, e eu vim visitar a minha família. O meu tio me olhou e começou a chorar na minha cara, diante da minha aparência, diante de tudo o que eu estava passando, queridas, o medo da morte, o medo de ficar dependente de hemodiálise, a vontade que nós queríamos de ter mais filhos. Tudo isso passava todo o tempo na nossa cabeça e militava, lutava contra a nossa fé, contra a minha fé, porque eu estava sofrendo no meu corpo físico. E um dia no carro, eu estava ouvindo um louvor, chorando, falando com Deus, enquanto o medo falava mais alto, e eu escutei uma música. E aquela música, queridas, foi a minha oração. Eu não sei se você hoje aqui tem algum problema, se você tenha algum milagre que você está precisando de Deus hoje. Mas ore a palavra, fale a palavra, creia nela, cante louvores, faça de louvores a tua oração, alimente a tua fé diante da realidade. Porque se nós alimentarmos a nossa realidade, quanto mais eu aumento a minha realidade da situação, do problema que eu vou vivendo, mais a minha fé vai enfraquecendo. Mas se eu alimento a minha fé, Deus vai produzindo dentro de mim fé e mais fé e mais fé. Amém? Eu trouxe essa música para vocês meditarem nela. Eu vou pedir para ela colocar. E não ir direto para o quarto do hospital, eu consegui ir para casa. Mas depois eu voltei para aquele 1 mês de internação que eu falei para vocês. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Ele é tão fiel, queridas, que Ele se preocupa com tudo ao nosso respeito, como um pai zeloso. Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida, mesmo diante da leve e momentânea tribulação. Deus, Ele se preocupa com os detalhes. Eu estava doente, sim. Eu tinha que me internar, sim. Mas Ele cuidou de tudo. Amém? Ele cuidou de todos os detalhes para aquilo que fosse leve e momentâneo. Amém? E eu tive todo o apoio da família dele naquele lugar, naquele estado. Eu morava perto da minha sogra. Tive todo o apoio, o carinho da família dele. Naquele mês, ele conseguiu ser liberado por uns dias para ficar comigo do seu trabalho. E ele me deu todo o amor, todo o carinho. Não me largou um minuto. Todo o cuidado. Tudo o que além do que eu imaginava, eu tive do meu marido naquele tempo. Ele não via a minha aparência. Ele via eu já curada. Ele não me via daquela maneira que as pessoas me viam. Eu consegui ser liberada pelo médico, olha o detalhe de Deus, para ir aos finais de semana para casa. Eu estou falando esses detalhes porque às vezes a gente se preocupa muito com milagres e coisas grandes que a gente quer do Senhor. E Ele faz milagres diários na nossa vida. Amém? Ele faz milagres diários. O cuidado dEle, o amor dEle é tão grande por nós, que Ele faz os milagres diários. E eu consegui, aos finais de semana, naquele mês, ir para casa. O meu quarto no hospital ficava fechado. Eu não sei como nós conseguimos isso, mas ele ficava fechado, esperando o meu retorno na segunda-feira. Eu ia na sexta e voltava na segunda. A minha mãe, ela morava aqui no Sul, mora aqui no Sul. Largou tudo para ir para lá cuidar, ficar com a minha filha. E Deus foi tão amoroso com ela também. Olha, outro detalhe.
que ela atravessando a rua, eu morava na Vila Militar, ela atravessando a rua, de tarde a pequena ia para a escola, e ela viu uma mulher com uma Bíblia atravessando a rua. E ela falou assim: ei, onde é que tem uma igreja aqui que eu preciso ir? E aquela mulher que ela nunca viu, e nem conhecia, e nem eu conhecia, foi o apoio dela em oração, em conversas, porque ela estava num estado que ela não conhecia, numa cidade sozinha, porque eu estava hospitalizada, e com a filha doente naquela situação. Então, aquela mulher, eu vim conhecer essa mulher, Daniela, o nome dela, aqui em Santa Maria, quando eu cheguei aqui. Isso é outro cuidado, queridas. E eu queria mostrar para vocês a foto do tratamento, a 4 e a 5. Essa era eu. Aos efeitos de apagar as luzes. E a outra, que na formatura dele, e o médico. E eu tomava muitos e muitos e muitos remédios. Muitos remédios. Mas a gente olhava para o milagre já. E o meu marido, naquela lista de remédios e horários, ele fez uma lista. Pode colocar, por favor. Lembrando, queridas, ali os horários. Em cada lista de remédio, o lembrete, trazendo à tona a nossa memória a palavra de Deus e o que Deus falava a nosso respeito. 7h30 da manhã, Deus abençoe nosso dia. 10h30, nossa família é abençoada. 12h30, a vitória é nossa. 15 horas, pois Jesus é nosso aliado. 17 horas, você é o amor da minha vida. 19h30, juntos e com Deus. E às 11 horas, somos invencíveis. Amém? Amém, amadas? Isso é declarar a palavra de Deus sobre nós. É falar a fé. É andar por fé. A gente tinha que andar por fé, né? Aleluia. E para os médicos, o lúpus nunca vai ter cura porque eles desconhecem a causa. Mas eu sabia, dentro de mim, que Deus tinha me curado. Amém? Eu sabia. Segui fielmente todo o tratamento do médico. E eu tinha certeza, eu sabia que Deus havia me curado. E a cada exame, os vestígios da doença ia desaparecendo. A cada exame ia desaparecendo. E no ano de 2006, nós fomos morar em Curitiba. Até que eu ouvi da médica: olha, queridinha, ela falava bem assim, a doença está em remissão na tua vida. Só que ela não sabia que ela nunca mais iria voltar. Remissão por enquanto. Mas ela dizia para mim assim, ó, amadas, vá no shopping, aproveite, vai para a academia, porque você está no tempo das vacas gordas. Mas a qualquer momento, as vacas magras podem voltar. Ela falava isso comigo. Só que elas nunca voltaram. E nem vão voltar. Para a honra e glória de Jesus. Amém? Porque Ele é fiel, queridas. Ele é fiel. E Ele é bom. É um pai que tem prazer na alegria dos seus filhos. Amém? E eu segui aquele tratamento sem aceitar aquele relatório da médica. Nós fomos conhecendo mais e mais a palavra de Deus e cada vez ela ia se firmando mais nas nossas vidas. E começou a nossa outra luta. Eu já estava bem. Já tinha diminuído muito aquela lista de remédios, já nem tomava mais. Já tinha acabado o tratamento quimioterápico. Os corticoides já estavam praticamente não tomando mais. E agora? Vamos ter outro filho? Porque a gente queria ter outro filho. Nós tínhamos esse desejo. E começou essa busca de médicos. E os médicos fomos em vários, queridas, vários. Não, você já tem um? Quer mais? Quer abusar de Deus?
Falavam bem assim: você já ganhou uma coisa boa que conseguiu tá livre por enquanto e quer mais filho? E os que não sabiam que já tínhamos falavam: adota. Mas eu fui numa médica decidida e falei para ela: olha, eu preciso que você me dê exames para ver o nível da minha fertilidade, porque eu quero engravidar. Eu preciso saber, porque eu sabia que os remédios tinham, né, eles baixavam bastante, não tinha como. Eu queria saber que tratamento eu ia fazer. E ela disse: mas você sabe as consequências? Você sabe o que pode acontecer? Eu falei: sei, mas eu quero saber. E a Natália dizia assim: por fé, eu dizia que com 8 anos ela ia ter um irmão. Por fé, eu dava essa data, né, para ela. E ela dizia assim: hoje eu já orei para Deus me dar um irmãozinho. Então a gente estava crendo na igreja, crendo em casa, a gente tinha que crer. E quando ela me deu os exames, eu acabei não fazendo naquela semana, apesar da ansiedade. Amadas, antes de fazer o exame, eu falei para o meu marido: eu já estou grávida. Eu sabia. E ele eu já. E no dia 7 de setembro, eu lembro daquele ano, um teste de farmácia deu positivo. Positivo, bem grávida. Quando eu fui na médica no outro dia, ela falou assim, mas ela estranhou: ué, mas e os exames você fez? Eu falei: não, mas eu já estou. Então faça agora os exames para a gente ver como que está tudo. E Deus é tão bom, que eu fui fazer aquele exame e ela até falou: nem precisa o pai ir junto, que ele me acompanhava sempre em todas as consultas. Nem precisa o pai ir junto, porque o neném não vai ver nada, nem ouvir nada. E eu fui sozinha, queridas. Não era para mim ter ido sozinha, mas eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, e a médica começou a fazer aqueles exames, ela disse assim: hoje é um dia de surpresas, mãe. E eu falei: eu estou grávida? É uma surpresa, né? Eu pensei. E ela falou: não, mãe, não tem um bebê, tem 2. Dupla honra. Glória a Deus. Amadas, eu ouvi naquela mesma hora, eu ouvi uma voz dentro de mim. Eu não escutei a médica, eu escutei uma voz que dizia: no lugar da vergonha, eu lhe darei dupla honra. Aleluia. Deus estava me dando eles. Deus. Se Deus estava me dando, eu não precisava temer doença voltar, que eu já estava curada. Eu não precisava temer eles nascerem com problemas de saúde diante de tanta quantidade de remédio, porque era Deus que estava dando. E Deus não dá nada de ruim para a gente, não. Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ele nos dá coisas boas. Ele é amor. Amém? Ele é fiel. Aleluia. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis alegria perpétua. Aleluia. Deus estava me dando, queridas. E todo aquele tempo de gravidez, eu fiquei famosa no hospital, porque eu era a mãe Lúpica, grávida de gêmeos. Era assim que a médica me chamava. Essa aqui é a Lúpica que eu te falei, grávida de gêmeos. E fiz exames, muito mais exames que uma grávida normal faz. E todos a gente falava a mesma coisa. Eu sabia, eu já sabia. Perfeito. Ela tinha tanta certeza que eu iria até o final da gravidez, que ela nem fez aquele remedinho que amadurece o pulmão do nenê, que uma grávida de gemelar faz. E Deus proveu tudo. Quando nós ganhamos coisas que a gente nem pensou na hora, a minha saúde era intocável e Deus restituiu. Como diz lá em Joel 2:25, que Ele é um Deus de restituição e que o povo dele jamais vai ser envergonhado. Ele restituiu, naquela segunda gravidez, todo o amor, o carinho,
e o cuidado do meu marido, que eu não tive na primeira, como homem, como marido e esposa. Amém, amadas? E eu queria mostrar para vocês a foto eu grávida, já que eu trouxe as outras, né? Ó. Pode passar. Daniel e a Luísa nasceram no dia 27 de março de 2008, de 8 meses. E porque eles nasceram um pouco antes, eles tinham que ficar internados 10 dias na UTI para tomar o antibiótico. E até aquele momento, queridas, que ia ser mais uma luta, que você não quer chegar em casa sem teu bebê, no caso eu, os meus bebês, né? A gente chegou em casa sem os bebês, mas a gente decidiu também louvar e engrandecer ao Senhor. E Ele cuidou deles naquele tempo. Ele cuidou tanto deles naquele tempo que uma auxiliar de enfermagem lá ficava olhando, observando a gente orar, a gente cantar com eles. E ela, até hoje, na igreja, testemunha que ela está em Cristo por causa dos gêmeos. Então, o diabo sempre vai ser envergonhado quando nós estamos em Cristo. E, mais uma vez, ele foi envergonhado porque uma vida se salvou e mais toda a família dela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu amamentei eles 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses eu amamentei eles. E Deus tem nos abençoado. Pode botar a outra foto da família. Deus tem nos abençoado, eles pequenos. Pode passar outra. Maiorzinhos. E a nossa família hoje. Com alegria, queridas, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E que Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas saiba que Deus foi o maior interessado em que você estivesse aqui, sentada aí onde você está. Ele foi o maior interessado, e eu imagino a expectativa do coração do Pai em ver você aí onde você está. Amém? Glória a Deus. Ele deseja, queridas, como eu falei lá no início, que nós sejamos mulheres livres. Livres para adorá-lo, livres para conhecê-lo, livres para estar em Cristo, para desfrutar da vida em abundância que o Senhor preparou para nós naquela cruz. Não foi à toa, queridas, que Ele morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para que hoje a gente possa viver uma vida nele em abundância, em novidade de vida cada dia. Amém? Passar pela leve e momentânea tribulação como mulheres livres. Amém? E a palavra diz lá em João 1,12: todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que crerem no seu nome. Todo o processo da gente passar de escravo, da condição de escravo, para a condição de filho, e de usufruir da herança, dos direitos e de tudo o que há de bom que o Pai tem, é uma decisão nossa. É uma decisão individual de cada uma. Eu não posso decidir por ninguém, nem pelos meus filhos. É decisão deles. Em Romanos 10, a palavra diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Essa decisão, ela precisa de uma confissão. Quer dizer, Senhor, eu te recebo e te aceito e eu quero estar em Ti. Eu quero viver essa nova vida contigo. Eu quero desfrutar dos direitos de filha, porque eu tenho está cansada de viver como escrava. Eu estou cansada de, às vezes, estar na tua igreja tanto tempo, mas me sentir na condição de escrava, de serva. Amém? Só que Ele
amadas, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus bom, Ele não invade a vida de ninguém. Ele não toma ninguém à força. Ele nos dá a condição de escolher ir até Ele. Lá em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Que se você abrir o seu coração, Ele vai entrar e cear contigo. Amém? E daí, amados, você e a sua família, desfrutando do melhor de Deus. Só que a nossa liberdade, como eu li aqueles versículos, ela começa aceitando Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu queria agora pedir para as irmãs todas fecharem os olhos. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. E eu queria dizer, amadas, você que não é filha ainda, que não se sente filha, que nunca teve a oportunidade de confessar com a sua boca, que às vezes nunca teve a oportunidade de confessar com o seu coração, de decidir no seu coração, eu quero, Senhor. Eu estou cansada de lutar sozinha, eu estou cansada de, mesmo rodeada de pessoas, me sentir só. Eu quero, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero estar contigo, eu quero desfrutar contigo uma vida em abundância. A paz que excede todo entendimento, como fala a palavra. Aquelas, amadas, que querem tomar essa decisão, que você possa nesse momento levantar a sua mão. E se você não tenha vergonha, queridas, não é para mim, não é para quem está do seu lado, é Deus que quer te ver. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele é o responsável pela sua vida. Amém? E às vezes você já fez essa decisão, mas por algum motivo você se afastou da presença do Pai. E por algum motivo, alguma circunstância, você se desviou, você errou o caminho e agora você quer voltar. Você quer voltar ao colo, ao aconchego do Senhor. Você quer voltar a desfrutar do carinho do teu Pai. Você pode levantar a sua mão também. Aleluia. Eu queria chamar aquelas que levantaram a mão aqui na frente. Essas vidas estão diante de Ti, se arrependendo, voltando, te pedindo, Pai, eu quero estar no Teu colo, eu quero estar nos Teus braços, eu quero, Senhor, andar nos Teus caminhos. Pai, que a cada dia a Tua palavra seja revelada a elas, de maneira, Senhor, que venha ser uma barreira forte nas suas vidas, diante das leves e momentâneas tribulações, ou diante, Senhor, de tribulações que elas mesmas não possam suportar. Que o Senhor possa ser a rocha inabalável na vida de cada uma, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as Tuas filhas, porque elas já não são mais servas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque elas não são mais servas, elas não são mais escravas, mas elas são filhas Tuas, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada uma, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Teu nome. Pode voltar, amados. Glória a Ti, Senhor. Deus é bom e fiel. Queridas, agora que todas nós somos filhas, não acabou ainda. Eu queria convidar você para tomar mais um passo de fé. Porque talvez, amadas, você pense assim, eu estou tantos anos na igreja, né? Eu quero convidar você que quer ser livre. Você pensa assim, eu estou tantos anos na igreja, eu sou livre. Ou talvez você pense assim, eu não estou na igreja, mas eu faço tudo certo, conforme os padrões humanos, conforme a sociedade. Amadas, hoje você tem a liberdade de ser livre. Mas livre do quê? Do seu eu, de si mesmo. Livre da religiosidade. Livre de emoções feridas, de falta de perdão. Livre de angústia, de ansiedade, de depressão.
livre de enfermidade, enfermidade física, enfermidade na alma que dói. Livre das frustrações, de sonhos não realizados. Queridas, Deus é aquele que pode nos libertar. E Ele não só pode, como Ele quer te libertar. Por isso que você está aqui nessa noite. Não foi para ouvir alguém que teve uma cura. É porque Deus quer fazer algo em você. Amém, queridas? Deus, Ele quer fazer algo em você nessa noite. Não perca essa oportunidade de se esvaziar diante do Senhor. Imagine um avião que ele tem uma caixa preta. E quando há o acidente, toda a mobilização é em achar aquela caixa preta. Porque ali contém as informações cruciais do voo. Deus hoje quer que você entregue para Ele a sua caixa preta. Aquilo que só você sabe, que mesmo rodeada de pessoas, faz com que você se sinta só. Mesmo rodeada de pessoas, não perca essa oportunidade de se esvaziar. Eu vou pedir para ela tocar a música agora, e você feche os olhos, entre na presença de Deus, Ele está aqui, o Espírito Santo está neste lugar. Entre na presença do Senhor nessa hora e abra para Ele a sua caixa preta, o seu coração. Entrega a sua vida a Ele, queridas. Medite na letra dessa música. Deus, você recebeu a palavra do Senhor nessa noite? Coisa boa, né? Amada, fica só mais um pouquinho aqui, pode subir só mais um pouquinho. Quero pedir para a Magda, nós temos uma lembrancinha e queremos passar nas tuas mãos e te agradecer por ser essa mulher de Deus. Coisa boa ser mulher de Deus, né? Deus nos usa, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é para a glória do Senhor, né? E tu é esse vaso. Então, recebe essa lembrancinha. Se você puder ficar em pé e aplaudir o Senhor. Amém? Deus abençoe. Ó a foto. Quem é serva de Deus e passa por luta, tribulação, só tem um propósito: glorificar a Deus. Escute, o que você tem passado é para a glória de Deus e você vai servir de testemunho, como a Dayana nessa noite serviu de testemunho para edificar as nossas vidas. Amém, amado?